Olá, meus amigos e minhas amigas. Desejo a todos assim um dia muito abençoado para a glória de Deus. E venho aqui mais uma vez compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 18, que fala da vocação dos discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. Amém? Vamos só até aqui. Eu li do versículo 18 ao 22 do Evangelho de Mateus, no capítulo 4. A vocação dos discípulos. Meditando nessa palavra, eu senti muito no meu coração, além do chamado, né, da vocação desses discípulos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos ensina aqui também uma coisa muito importante, que é a unidade. A unidade e o trabalho em equipe, tá? Eu tô fazendo esse vídeo, eu tô falando para pessoas de diversas religiões, não tô falando só de cristão, né? Aqueles que seguem ao Senhor Jesus, mas estou falando de um modo geral. O exemplo que o Senhor Jesus nos dá aqui é que ele chamou os discípulos, ele escolheu os discípulos para liderar, né? Para ele, Senhor Jesus, liderar um grupo de discípulos para um trabalho a ser realizado, que é o ministério terreno do Senhor Jesus. Amém? Então, aqui a gente vê que os que ele escolheu realmente foram chamados. Eles tinham a vocação para discípulos de Jesus. Mas eles também foram amigos, foram parceiros, companheiros, eles andavam unidos em harmonia. Óbvio, de vez em quando, todo grupo, pessoas, lidar com pessoas, a gente tem probleminhas de vez em quando, sabe? Um não concorda com a opinião do outro, tem divergência, contestam, pode ter até um início de uma discussão, um debate, até uma briga. Mas isso é normal, dentro do limite, dentro daquilo que é normal entre o ser humano, tá? Mas aqui o Senhor Jesus, ele mostra pra gente como é importante a gente trabalhar em equipe, em grupo. Sabe por quê? Ele é Deus. E ele escolheu discípulos para trabalhar junto com ele, para fazer a obra dele, que é dele mesmo, juntamente com os discípulos. E isso nos mostra que nós devemos, aqui nos ensina a respeitar a liderança, a obedecer liderança, a obedecer primeiramente a Deus, tá? E sempre estar em parceria, em união, em harmonia. Eu vejo isso. Eles foram chamados, eles seguiram, deixaram tudo
para trás, mudaram de vida, mudaram de vida, mudaram o estilo de vida deles. Pedro e André, Tiago, João eram pescadores. Eles deixaram as suas casas e passaram a seguir o Senhor no propósito que o Senhor tinha para ele. E isso nos ensina que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo para acontecer, tá? Não é sorte, não é destino, não é nada. Aqui, eles simplesmente obedeceram ao chamado do Senhor, deixaram suas casas, vamos assim dizer, e seguiram a Jesus para trabalhar em conjunto, para fazer a obra. Amém? E isso serve para a nossa vida em geral, a nossa vida espiritual e a nossa vida, nossa vida no mundo, na terra, aqui, tá? O nosso dia a dia, a nossa rotina, que temos que estar em comunhão, temos que estar de acordo com tudo que está à nossa volta. Claro que tem coisas que a gente não concorda. Eu digo de acordo você saber que você tem que realizar certa, determinada coisa e você tem que dar o seu passo. Você tem que avançar. Eles seguiram ao Senhor Jesus, eles avançaram, eles não retrocederam. Amém? Então, aqui nessa passagem, se você for meditar, você vai ver, sim, uma amplitude de ensinamento aqui, só nessa passagem em que o Senhor Jesus chama os discípulos, a vocação dos discípulos, vocação, dom, talento, cada um ia trabalhar dentro daquilo que seria proposto para eles, e alegres, felizes, em paz. Amém? Então, que vocês possam refletir, meditar nisso, que isso pode ser de grande valor para sua vida, para minha vida, para nossa vida. Amém? Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.